Eu queria aproveitar essa abertura para perguntar para vocês o que vocês acharam do evento da Disney de ontem. Para quem não está sabendo, ontem teve uma espécie de Comic Con da Disney, do Disney Plus, onde eles apresentaram muitas coisas novas, séries novas da Marvel, produções novas da Pixar, da própria Disney, das animações e live actions. E de Star Wars, eles apresentaram mais 10 novas séries que estão sendo feitas ou estão em pré-produção, entre elas série da Ahsoka, série do Lando, série animada de The Bad Batch, entre muitas outras coisas, a de Obi-Wan que já estava confirmada, a de Cassian Andor que já estava confirmada. Então eu queria perguntar para vocês nessa abertura o que vocês acharam de todas essas revelações novas e se vocês estão empolgados para elas e qual delas Esse é aquele típico episódio de preparação para o grande finale, para o episódio final, que vai ser provavelmente o episódio mais empolgante da temporada e talvez o episódio mais empolgante da série. Aqui no final desse episódio eu queria começar já pela última cena, quando o Mando dá aquele ultimato pro Moff Gideon depois de conseguir as coordenadas, e ali eu só conseguia pensar em uma coisa: na lança do Mando, algo que eu já vinha pensando há um bom tempo, mas agora fica ainda mais claro. Aquela lança foi conquistada por ele justamente porque vai ter esse confronto, provavelmente no próximo episódio, entre Mando e Moff Gideon, né? Entre o Din Djarin e o Moff Gideon, e aquela lança, a lança mandaloriana, seria a arma que ele conseguiria combater o Darksaber. Então acho que esse final deixou ainda mais claro o que está por vir, pelo menos é o que eu penso. Comentem aí embaixo se vocês concordam comigo, se vocês estão esperando isso. Porque aquela lança, ela surge em um momento da história, como todas as armas do Mando e como todas as armas dele, vai ter uma função muito importante. E aqui eu acho que fica meio claro justamente porque a gente já sabe que aquela lança, por ser puro Beskar, é capaz de confrontar um sabre de luz. Dito isso, o episódio em si eu acho que ele não é um episódio grandioso, não está entre os melhores episódios da série, mas ele cumpre a sua função. A sua função deles fazerem aquela missão semanal que a gente já está acostumado aqui, é muito comum na série, que aqui é buscar as coordenadas para saber onde está o Moff Gideon, que foi justamente como tinha terminado o episódio passado. E aqui a gente tem a volta do Mayfield, que já tinha sido citado também no episódio passado, e eu gosto muito mais da participação dele aqui do que na primeira temporada, onde ele só era o vilãozinho ali do episódio e parecia que ia ficar por isso mesmo. Aqui o personagem dele, com certeza, é o que tem mais camadas nesse episódio, é o que a gente descobre mais sobre ele, e a gente vê que ele não é a pessoa que a gente pensava, ou que pelo menos ele tem alguns traumas que revelam um pouco da personalidade dele. Então eles vão ter que resgatar essas coordenadas, né? Eles vão ter que achar essas coordenadas, para isso eles vão ter que entrar numa base ali do Império, que é uma refinaria que tem ridônio, que é altamente explosivo e tudo mais, e aí vão surgir as complicações de sempre. Então é um episódio tipicamente de ação, aqueles que a gente já está acostumado com várias perseguições, já teve um episódio parecido nessa temporada, então eles vão ter que combater aqueles problemas que vão aparecer para eles durante o percurso. Então vão chegar os piratas do nada, então eles vão ter que combater esses piratas, eles vão ter que ter uma forma de entrar no lugar, e depois mais pra frente, dentro da base, já dentro da refinaria, eles vão ter que conseguir essas coordenadas. Eu acho que nisso tudo não tem nada demais, nada que a gente já não tenha visto em Mandaloriano várias vezes. Mas eu gosto de algumas coisas sutis aqui desse episódio. A primeira, como eu já disse, é o personagem do Mayfield, onde a gente conhece sobre o passado dele. Isso é muito interessante, eu acho que é um personagem que vai voltar para a série, porque ele foi liberado ali no final. Então a gente vê que ele era um trooper, a gente sabe que ele era do Império, a gente vê tudo que ele já viu, na verdade a gente fica sabendo que ele já viu, das batalhas que ele já participou, e também um pouco como ele pensa. Então tem uma conversa dele com o Mando, que mais parece um monólogo, onde ele fala tudo que ele pensa sobre Mandalore e Alderaan ter sido destruídos, e como para muitas pessoas ao redor da galáxia não muda muito
o Império, ou a República, ou a Nova República, ou a Primeira Ordem, porque elas sempre vão estar vivendo naquela miséria. E eu acho que isso é algo que está muito frequente, principalmente nas animações. A gente vê isso muito em Clone Wars, a gente vê que tem vários planetas em Clone Wars que não se juntam a nenhuma das duas causas, né, durante as Guerras Clônicas, porque para eles não faz sentido, para eles vão ser prejudicados de qualquer forma. E acho que a gente tem uma passada por cima disso aqui nesse episódio, com Mayfield revelando tudo o que ele pensa, como alguém que já fez parte do Império, como alguém que já combateu nesses lugares, como alguém que já participou desses massacres. Ao mesmo tempo, a gente vê que ele tem muita coisa guardada, porque primeiro ele bate o olho naquele comandante dele e ele não consegue nem olhar pro cara, ele tem muito medo, a gente percebe isso, e depois a gente entende que é por causa de todo o trauma dele, de uma batalha passada que ele participou e que morreu muita gente, que é justamente quando ele vai confrontar esse comandante e vai acabar matando esse comandante como se fosse não uma vingança pessoal, mas para tirar aquilo que tem de dentro dele. Ele é um cara muito traumatizado. Então eu gosto o que eles fazem aqui com o personagem no Mayfield, que eu não tinha gostado na primeira temporada, ele tinha participado de um dos episódios que eu menos gostei lá, e aqui é interessante que esses parceiros do Mando, né, esse pessoal que vai ajudar o Mando, tenha algum tipo de desenvolvimento. E aqui a gente vê mais uma vez como o Mando trabalha muito bem em equipe também. Então ele é aquele cara que quer sempre fazer tudo sozinho, mas quando ele tem os parceiros dele, parece que a missão flui de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura. E como a gente já tinha visto na primeira temporada, parece que ele vai acumulando aliados. Então a gente tem a Cara Dune de volta aqui, que tá sempre do lado dele, a gente tem o Boba Fett, que segue do lado dele até encontrar o Baby Yoda, o mesmo com a Fennec, e agora com o Mayfield, que foi embora, mas eu acho que em algum momento ele vai voltar. E eu gosto também como esse personagem, ele passa no próprio episódio, ele tem um arco próprio, que ele passa apenas de um alívio cômico para um personagem com desenvolvimento. Tem outras duas coisas que eu gostei aqui, que parecem até mais sutis, mas eu acho que revelam bastante sobre esse universo ou sobre os personagens. Uma delas é aquele comandante do Mayfield falando sobre como o Império vê aquelas populações, aqueles planetas e o que eles acham que aqueles planetas esperam. Então eles querem liberdade, eles acham que eles querem liberdade, mas na verdade o que eles querem é ordem. Isso revela muito sobre o Império, que depois vira a Primeira Ordem, é algo que a gente está acostumado a ver em Star Wars também. É a visão, aquela visão de que o povo quer ordem e aquela visão também de que a liberdade não vale tanto assim, que é algo que a gente já sabe que eles pensam muito sobre isso. Além disso, tem um detalhe aqui que é o capacete do Mando, que é algo que é bem frequente na série, que ele nunca tira o capacete, mas aqui a gente tem um momento em que ele tira o capacete para poder conseguir as coordenadas, ou seja, ele tira o capacete para conseguir resgatar o Baby Yoda. É algo sutil, mas revela mais uma vez. Para ele, a religião dele era a coisa mais importante, aquela doutrina dos Mandalorianos, pelo menos da parte dos Mandalorianos que ele segue, né? A doutrina dentro de todos os Mandalorianos que ele segue, que ele não pode nunca tirar o capacete. Só que ele tá tão ligado ao Baby Yoda, o Baby Yoda é quase como se fosse um filho para ele, a ponto de, para ele, entre tirar o capacete, que antes era coisa que ele nunca tiraria, e salvar o Baby Yoda, ele prefere salvar o Baby Yoda. Então mostra que o Baby Yoda está acima da própria doutrina, que era aquilo que ele seguia desde pequeno e continua seguindo. É um detalhe, como eu disse, sutil, não tão sutil, né? Porque ele tirar o capacete na série nunca é algo tão sutil, a gente sempre espera por isso e é algo que nunca acontece, mas aqui mostra como o Baby Yoda, ele já é o máximo para a vida do Mando, assim, ele é a coisa mais importante que tem na vida do Mando. Então, no geral, é um episódio para preparação para o último episódio. O último episódio deve ser grandioso, espero até que seja um episódio mais longo. É a missão da semana que a gente está acostumado, mais uma missão da semana aqui, que mais uma vez tem uma ligação com a missão principal, já que é para buscar as coordenadas para chegar no Moff Gideon e no Baby Yoda. Comentem aí embaixo o que vocês acham, se vocês acham também que vai ter essa luta do Mando com a lança e o Moff Gideon com o Darksaber. Comentem tudo isso aí embaixo, o que vocês acharam também dessas novas séries de Star Wars que estão por vir. Por hoje é isso e corta!